CBN. Condomínio Legal. Agora 3h12, falávamos aqui agora há pouco sobre a preferência de compra de imóveis, né, aqui na região por apartamentos, né, Guarizo? E olha só, tem mais gente com isso, consequentemente morando em condomínios, né? Segundo o IBGE, no Brasil, 68 milhões de pessoas moram em condomínios. Esse número cresce a cada dia, só aqui em Campinas esse percentual é mais expressivo ainda, viu? 2/3 da população mora em condomínios. A gente vai falar agora sobre o que esses números revelam, né? Sobre a forma de conviver aí dos moradores de condomínios. Tem desafios também essa convivência em grupo, né? E é sobre isso que a gente conversa. Dinheiro. Pois é, sobre isso que a gente conversa agora com o Márcio Espímpolo, advogado especialista em direito condominial e nosso colunista aqui do Estúdio CBN. Tudo bem, doutor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thalia. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do CBN. Um grande prazer estar com vocês aqui. Vamos falar de condomínios. Prazer é nosso, viu, doutor? E como a gente falava, com mais gente aí morando nos condomínios, mais desafios aí em relação à convivência, não é? Pois é, muitos desafios, muitas oportunidades. Quando alguém pretende ou pensa em se mudar para um condomínio, ele tem que entender que nem tudo serão flores, porque as pessoas geralmente procuram condomínios em razão de baratear custos e também de segurança, mas nem sempre isso se traduz dessa forma, né? Por exemplo, as pessoas que vão morar em condomínio precisam começar a pensar que ali existem regras de convivência, e essas regras estão estipuladas na convenção do condomínio, no regimento interno. É preciso conhecer esses documentos antes de se mudar para o condomínio, porque pode ser que a pessoa não queira morar num condomínio com determinadas regras, ou que as regras sejam, muitas vezes, ali incômodas para ele próprio, né? Então, a gente começa falando aí dos desafios, dos conflitos, barulhos, porque, por exemplo, a proximidade, né, com os vizinhos, embora quem mora em casa de rua e tem vizinho também, há uma certa proximidade, né, Thalia e Marco, mas não é tanto quanto o vizinho de parede, em cima, é mais complicado. Embaixo, do lado, né, tem muito aí, e vai precisar de tolerância, é preciso ter tolerância. Quem vai morar em condomínio precisa exercitar muito a tolerância, o bom senso, ter jogo de cintura, porque muitas vezes vão aparecer conflitos ali que precisam ser resolvidos, né? E principalmente quando se fala de barulho, que é o número 1, o campeão de conflitos dentro dos condomínios, né? Tem horário para tudo ali. Infelizmente você não pode fazer, quem mora em casa de rua, está acostumado ali a botar o som mais alto, a andar de sapato alto ali o dia todo. Num condomínio já vai precisar pensar 2 vezes antes de fazer isso, porque isso pode incomodar o vizinho de baixo, de cima e do lado, né? Tem a questão do regulamento interno também, né? Porque 10 horas da noite tem que parar o barulho, mas quando tem um jogo de futebol, como é que para, né? Tem isso também, né, Márcio? Esse é um exemplo, né? Mas outras situações que acontecem também, que a gente já falou em outras situações aqui, do vizinho reclamar de um cheiro de cigarro, às vezes até de um cheiro de comida, tem um monte de barulho de animal, de criança, tem essas coisas, né? É verdade, isso tudo todo mundo tem que colocar na balança, viu? Condomínio é legal morar em condomínio, eu mesmo moro em condomínio também, eu gosto de morar em condomínio, é realmente mais seguro, mas existem esses inconvenientes, principalmente para quem não está acostumado com regras coletivas, né, Marco? Exato. Agora, o senhor tocou num ponto importante, doutor, no início, né, em relação a essa escolha de muita gente viver em condomínio, não só pela questão de segurança, mas também pela questão financeira. Então, a gente pode falar também aí dos custos envolvidos nessa escolha, né, doutor? Exatamente. Tem isso também, né? Quando você mora numa casa normal de rua, você tem ali o IPTU para pagar anualmente. No condomínio, você também tem o IPTU para pagar. Só que, além do IPTU, você tem que dividir as despesas comuns a todos os condôminos, né? Então, a portaria, a faxina, a limpeza, né? A parte de manutenção, tudo isso, o síndico faz lá a sua conta no final do mês e encaminha para cada um o boleto
né, o famoso boleto, a taxa de condomínio para ser pago. E aí pode ser um valor salgadinho, dependendo do condomínio que você está, dependendo da forma que aquele condomínio está sendo gerido, porque isso é muito importante também. A gente costuma dizer no escritório para que aqueles compradores de apartamentos, eles verifiquem antes a situação financeira do condomínio que ele está procurando. Porque às vezes o condomínio ele está bonito e tudo mais, mas pode ter uma dívida trabalhista muito alta, e de repente você está entrando num condomínio achando que vai pagar só aquele valor de despesa ordinária X, mas você tem ali um belo de um rateio mensal para pagar durante uns bons meses, né? Então, às vezes, pode ser um critério, inclusive, para você decidir se vai morar naquele condomínio ou não. E também, eu costumo sempre dizer para as pessoas, né, vá procurar no cartório as últimas atas de reuniões, para saber como é que é aquele condomínio, né, Marco e Tayla? Porque vocês sabem que onde tem gente tem problema, mas tem alguns lugares que parece que tem um pouco mais de problema, né? Vizinhança que briga muito, assembleia que nunca acaba bem. Então, verifica isso antes, porque os vizinhos são também importantes você conhecer. Verdade. E quanto à parte administrativa do condomínio? O que a gente fala sempre é que o condomínio precisa ter uma boa gestão, tanto de síndico quanto de administradora, e a participação ativa dos condôminos nas assembleias. Porque eu tenho visto muito que, às vezes, o morador ele não participa de assembleia e depois ele contesta as decisões que tiveram nas assembleias, né? Ele não pode contestar, ele tem que arcar com as consequências aí, porque ele não foi lá tentar mudar a opinião de alguém, ou da maioria, e ele mesmo não conseguiu fazer o voto dele. Então, o acompanhamento, a fiscalização de perto e a participação nas assembleias são muito importantes na vida do condomínio. Vamos lembrar aqui que ali é uma micro-sociedade política em que você, se participar, você pode ter alguns bônus, mas se você não participar, às vezes você vai arcar somente com os ônus. Agora, tem uma série de serviços, né, doutor, que são prestadas aí em um condomínio e que tem também essa questão da despesa que o senhor citou, né? Seja ali a segurança da portaria, a limpeza de áreas comuns. Aí, nesse sentido, a gente pode pensar também que mais condomínios geram mais oportunidades, inclusive de trabalho, né, doutor? Perfeito. Essas são as oportunidades, né? Cada condomínio que surge tem necessidade de muitos profissionais ali. Nós podemos falar do síndico, que hoje também tem se profissionalizado, especializado. Podemos falar que geralmente vão surgir ali vagas na portaria, seja para funcionários orgânicos ou terceirizados, jardineiros, zeladores, auxiliar de manutenção. Disso tudo, daqui a pouco vai ter que pintar o prédio, vai precisar de uma empresa para fazer a pintura, a empresa também que vai vender as tintas e todos os materiais, manutenções diversas, piscina, piscineiro, jardineiro, caixa d'água, enfim, olha só quantas oportunidades surgem toda vez que nasce um condomínio. Então, os condomínios hoje movimentam bilhões de reais Brasil afora em razão dessas oportunidades de negócio. Então, tudo aí tem o lado bom também, que é esse que gera muito emprego. E não só dentro do prédio, né? Hoje em dia a gente tem o síndico profissional, sem falar do engenheiro responsável pela construção de empreendimentos, os advogados. Queria que você falasse sobre isso, Márcio. Veja aí, a maioria dos condomínios hoje tem um administrador. As administradoras, elas já são mais especializadas do que antigamente. Antigamente era uma imobiliária que fazia mais ou menos o serviço de administração ou um escritório de contabilidade. Hoje não, hoje já tem administradoras especializadas. Assim como também, antigamente haviam os advogados generalistas, né? Hoje não, hoje nós temos escritórios especializados em direito condominial para atender os diversos condomínios que existem. Da mesma forma, a gente pode falar da engenharia, escritórios especializados em manutenções e também, obviamente, o engenheiro, ele é quem dá o pontapé inicial do condomínio com o projeto, né? E depois já chega o advogado para fazer os documentos relativos à incorporação imobiliária. Então, ali a gente está unindo todas essas profissões e também gerando oportunidade para elas no segmento condominial.
Agora, doutor Márcio, se tem muito conflito em condomínios, muita gente morando em condomínios, o que aumenta as chances de conflitos, né? Como a gente disse no início, tem também oportunidades de conexões, né? Nos condomínios ali, de amizades, por que não até namoros e casamentos que nascem ali entre vizinhos, né? Isso tem acontecido cada vez mais, né, doutor? Ah, sim, é um encontro ali, né? Condomínio é uma forma de você se conectar com muitas pessoas nas assembleias, nas áreas comuns. Muitas vezes na piscina lá o pessoal faz amizade entre famílias e dali sai, né? Namoros, amizades profundas, casamentos inclusive. E olha só que legal, eu estava lendo ontem uma matéria sobre o Lô Borges, né, que infelizmente nos deixou lá do Clube da Esquina. Sim. E a história dele é interessante, porque ele conheceu o Milton Nascimento no condomínio Levi. E isso foi bem interessante, porque o Lô morava no 17º andar e o Milton no 4º andar, e o Lô sempre tinha 10 anos de idade. Olha só a diferença, né? Ele tinha 10 e o Milton Nascimento 20. E aí ele descia sempre as escadas e numa dessas ocasiões, descendo as escadas, ele ouvia lá um barulho de música, violão e voz. E cada vez que ele descia mais, ele ficava mais nítido o som, até que ele chegou no 4º andar e bateu lá na porta do Milton Nascimento e dali nasceu o que nós já conhecemos aí, o Clube da Esquina, essa parceria incrível. E foi ali, num condomínio, que se estivesse morando em casas separadas, eles não iam se conhecer, mas foi ali num condomínio que essa oportunidade surgiu, essa parceria longa e muito frutífera, né, para a música no Brasil. História maravilhosa. Só lembrar uma outra que está no filme biográfico do maestro João Carlos Martins, que ele está tocando piano. Não sei se o senhor já assistiu esse filme, Márcio. Aí o porteiro aparece no apartamento dele, que ele tava tocando e tal. Ah, o barulho tá incomodando? Não, os vizinhos estão pedindo para abrir a janela que eles não estão conseguindo ouvir direito, né? Essa é maravilhosa também, né? Nem só de desarmonia vivem, né? Os condomínios, né, doutor? Exato. Se alguém der bom dia, por exemplo, no condomínio, já pode ser algo legal também, né? Pô, olha só, hoje tá difícil, viu, Marco? Até esse bom dia. No elevador, às vezes a pessoa entra no elevador, fica olhando para baixo, ou já entra com a tela do celular na frente, para nem ter que cumprimentar ninguém. Você segura a porta esperando a pessoa, ela entra e não agradece, acontece muito. Pois é. É isso. Bom, com a gente, doutor Márcio Espímpolo, advogado especialista em direito condominial, mais uma vez aqui com a gente na coluna Condomínio Legal. Muito obrigada, viu, doutor, por mais uma participação. Boa semana e até terça que vem. Obrigado, Tayla, Marco e a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço e até a próxima terça. Abraço. Márcio. 13h25. CBN, a rádio que toca notícia.